Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, e hoje nós prosseguimos com mais uma aula do curso Patriarcalismo e Civilização, as Máscaras dos Valores Ocidentais. Oi, gente. Oi, Lizzie. Oi, Júlia. Meu nome é Pedro, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Unirio e colaboro aqui com o IPI. Oi, Pedro. Oi, Ju. Oi, todo mundo. Meu nome é Viviana Ribeiro, sou professora e cofundadora do IPE, a Comunidade de Pensamento, e a gente vai continuar aqui a nossa conversa sobre os mitos da civilização, os mitos fundadores da democracia ocidental moderna. E continuando o nosso assunto relativo à fundação, à origem ou a genealogia da ciência moderna, hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre a questão da produção dos saberes e a universidade como esse lugar, essa instituição constituída no espaço público, na cidade, e como que tanto essa instituição como essa produção de saberes ela foi desenvolvida a partir do marco da modernidade. E aí a gente vai voltar um pouquinho para lembrar certos elementos que a Virginia Woolf traz para a gente pensar criticamente sobre essa instituição de produção de saber, que é a universidade. E vamos lá nos Três Guinéus, que é onde ela dá uma forma bem acabada sobre o que ela tem pensado ao longo da sua produção intelectual. Mas antes de falar exatamente da instituição universitária, eu queria chamar a atenção porque a tese da Virginia é que todas as instituições públicas e políticas elas vão estar organizadas nisso que ela vai chamar, que a gente já conversou aqui em outros momentos, num ethos ou sob as maneiras e as práticas do patriarcalismo. Essas maneiras e práticas que não dizem respeito apenas à orientação da relação entre os sexos, mas que organiza o Estado e as suas instituições. E aí a Virginia, ela, ao longo das obras dela, não só nos Três Guinéus, ela vai dar uma atenção imensa à questão da arquitetura, da formação dos espaços públicos e as suas arquiteturas e os hábitos que são desenvolvidos nesses espaços públicos. Daí ela faz uma longa descrição dos hábitos e das vestimentas de quem compõe, das pessoas que compõem esses espaços públicos. E o primeiro elemento, que é inequívoco, que sem dúvida basta a gente olhar para esses espaços públicos, com o olhar ali da Virgínia, do início do século XX, todos os espaços públicos são povoados exclusivamente por homens brancos. Então, pensando aqui no olhar da Virgínia, a Virgínia está olhando para Londres, para a Inglaterra, o país que, a partir da modernidade, produziu o seu desenvolvimento mais expressivo no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento da industrialização, o desenvolvimento disso que a gente chama de democracia e de civilização. Então, a Virgínia está olhando para esse lugar, que é Londres, esse lugar que vai exportar os modos disso que a gente vai estabelecer como democracia e civilização, os parâmetros da democracia e da civilização. Então, em vários momentos na obra, a Virgínia, em várias obras, tanto nos romances como nos ensaios, a Virgínia dedica determinado tempo para descrever os espaços públicos e os seus hábitos, e os hábitos dos seus habitantes. Então, nos Três Guinéus, logo no início, ela vai dizer o seguinte, ela vai nos dar notícia sobre a instituição de um fundo
que é o fundo que financiou a educação de todos os homens da Inglaterra, de todos os homens ingleses, desde o século IX, mais ou menos. Esse fundo, então, é um fundo privado que recebe doações das famílias, recebe heranças que não são destinadas à transmissão. Esse fundo recebe doações de diversas ordens, e esse fundo, ele então é destinado a financiar a educação dos cidadãos. Bem, esse fundo existe, de acordo com as informações, desde mais ou menos o século IX, e até o século XX, esse fundo, o dinheiro arrecadado nesse fundo, ele foi destinado exclusivamente à educação dos homens. As mulheres não faziam parte, não tinham direito e não estavam inseridas no modo educacional. Então, as mulheres, o máximo que elas poderiam ter seria uma educação privada dentro da casa, a partir de tutoras, e, no máximo, aulas de alemão, por exemplo. E aí, quando a Virgínia está pensando sobre isso, quando tinha. Então, a Virgínia diz que as mulheres, elas contribuíram para a educação dos homens e para a educação, então, disso que se chama cultura, para a formação da cultura, justamente ao estarem de fora do elemento da cultura. Então, ela diz, nós contribuímos para a formação de todos os homens. Ou seja, enquanto uma família estava concentrada em educar os seus filhos, os homens, as meninas, ao não serem educadas, consequentemente, elas então entregavam o que caberia a elas, caberia a educação dessas mulheres toda, então, foi destinada à educação dos homens. E ela chama essa fundação de Fundação Arthur, ela fala Fundação Educacional Arthur. Acredito que ela faça uma referência lá arturiana, do rei Arthur, justamente da formação, da ligação, que é a formação cultural, que é a educação, com também a disseminação e a formação do ethos do patriotismo, do ethos da nação, do ethos militarista. Então, esse é um segundo elemento para a Virgínia, essa cultura, essa formação de cultura. Ela não é apenas exclusiva dos homens, como ela também tem uma relação com a disseminação desses valores que ela chama de valores viris. Militarismo, o heroísmo, a pátria, a honra, e etc. E aí, logo no início, quando começa os Três Guinéus, que ela está naquele diálogo com o advogado sobre o que nós podemos fazer para evitar a guerra, logo no início ela diz, olha, o Fundo Educacional Arthur, ele produz uma diferença na paisagem. Vocês, homens, por exemplo, olham para essa praça onde nós temos aqui a catedral, o cemitério, o parlamento, o tribunal, a universidade, e para vocês, homens que foram educados e que tiveram acesso a isso que vocês chamam de cultura, todos esses monumentos públicos têm significados. Enquanto nós, mulheres, olhamos para esses mesmos lugares e certamente nós vemos coisas diferentes. Então, ela diz, a educação e a cultura e a não educação produz uma modificação na paisagem. Esse é o primeiro elemento que ela assinala, e assinala essa mudança na percepção. Ou seja, ela pensa, ela concebe que os homens, em razão de tudo que de toda a trajetória de formação dos homens, eles cultivam uma percepção de uma natureza, e as mulheres, justamente por estarem fora desses lugares e desses espaços, cultivam e cultivaram uma percepção de outra natureza. Além disso, ela vai, então, olhar para esses espaços públicos e vai descrever os seus hábitos e as suas rotinas.
E ela vai dizer, olha, nada distingue os hábitos que se desenvolvem, as cerimônias e os trajes que se desenvolvem dentro dos quartéis, em que é tudo orquestrado, existe ali marcações e existem vestimentas que marcam hierarquias do que a gente vê, por exemplo, que acontece nos tribunais. Quando a gente olha para os juízes, para aqueles que julgam as demandas sociais, eles também cumprem rituais, eles também cumprem ritos, eles também usam roupas que são totalmente estranhas para a pessoa comum. Então, são distintivos hierárquicos e sociais. Assim como os produtores das leis. Quando a gente olha para a casa do legislativo, a gente vê também uma série de produção de hábitos e de vestimentas que produzem uma distinção. E essa distinção, ela não é só social, mas ela é primeiramente social, mas ela também é sexual, ela também é de gênero. Então, há toda uma passagem sobre isso, e isso é importante a gente perceber como é que a Virgínia está atenta a isso e como que ela nos dá a ver o que vai ser naturalizado. Ou seja, a nossa organização do espaço público, ela é feita de tal forma que é natural para a gente, para o povo comum, que os espaços sejam majoritariamente masculinos, majoritariamente brancos, e obedeçam determinadas normas de vestimenta, de conduta, de ações dentro daquele espaço. Então, o que a Virgínia faz, e isso é um elemento importante, é justamente trazer à luz essa formação que, para a gente, parece uma formação que está naturalizada e que a gente nem percebe mais. Isso, estendendo o argumento dela, a gente pode pensar na própria naturalização da violência, a gente pode pensar no nosso tempo presente, em que os espaços públicos são cada vez mais militarizados, ou seja, uma brutalidade, um embrutecimento da paisagem como um dos elementos ativos dessa naturalização de hábitos que a Virgínia está identificando como hábitos da masculinidade. Esse é um... Posso dar um piteco? Claro. Pois é, não, sobre essa passagem, né, entre a ideia, né, você estava dizendo, né, não, então vocês homens, né, dotados disso que vocês chamam de cultura, essa expressão é muito boa, né, e é uma expressão que o Marx vai usar também num contexto semelhante, né, quando ele fala no Manifesto Comunista, né, e tudo que a burguesia construiu, aquilo que ela chama de civilização, está em jogo algo dessa ordem, embora eu acho que o Marx é muito mais simpático à cultura burguesa do que a Virgínia à civilização patriarcal, mas deixa isso em suspenso um momento. Porque o Marx tinha todo aquele lance da dialética e tudo, né? Mas, sim, enfim, deixa isso para um parênteses para a gente voltar a isso num outro momento. Sim. Mas quando ela diz isso, né? Isso que vocês chamam de cultura faz com que esses monumentos na praça tenham um sentido para vocês, né? A gente está fora desse negócio. Para nós, isso meio não tem sentido, né? E aí tem um paralelo entre isso e a coisa dos trajes, né? Então, né? Então tem a hierarquia militar e aí tem os trajes, tem os códigos daquelas insígnias, tem as medalhas, tem a coisa imponente, a mesma coisa, né? Os juízes, a mesma coisa, né? Os políticos, né? A gente poderia dizer os homens de negócios, né? Toda aquela coisa da indumentária, né? Tem uma coisa muito interessante na origem do capitalismo, né, que é que quando as corporações mercantis citadinas começam a se organizar e ficar realmente poderosas, a ponto de, na Inglaterra, elas vão chantagear monetariamente as coroas, né? Isso vai ser um elemento muito importante na ascensão do capitalismo. Os caras são poderosos mesmo. E tem uma coisa muito interessante, que é que eles começam a se vestir que nem clérigos. As corporações citadinas, os caras começam a botar umas roupas pretas, longas, então eles andam pelas cidades, parecem assim, tipo, sabe, uma coisa assim, né, os doutores da igreja, parece uma coisa, né, eles estão dizendo, a gente é representante de uma força maior aqui, a gente é representante, né,
E esse lance, né, quer dizer, e aí o que está em jogo é mesmo na civilização ocidental mais desenvolvida, porque a Virgínia é isso, ela está falando, né, ela tá falando do século XX, ela não está falando lá dos primórdios, ela está falando, não, isso aqui é Londres, é Londres no seu estado pleno, né? Essa, com toda essa arquitetônica, né, com toda essa pompa, né, civilizada e tudo isso. E então essa sociedade plenamente desenvolvida, ela tem algo que é da ordem, né, de uma intimidação ritualística e indumentária, né? Essa indumentária e essa ritualística, elas servem para intimidar, né? E assim, é muito interessante, né, ver como que a consciência sobre isso, por parte dos dominantes, né, por parte dos agentes do patriarcado, como que essa consciência foi sendo mascarada ao longo do tempo. Quer dizer, porque quando a Virgínia fala isso, ela está meio desvelando um troço. Ela está dizendo, gente, a verdade dessa civilização é, na verdade, ritualística e violenta, né? E aí o sujeito lá, todo engravatadinho, todo bem vestido, todo... Mas como, né? Essas feministas histéricas, selvagens, trazendo essas... Não, a gente é civilizado, a gente tipo, né? É tudo organizado. Se a gente pegar numa linha, né? Uma linha, sei lá, simpática aos progressos da civilização ocidental, a gente vai dizendo, não, mas é a sociedade das instituições. Ah, que isso, Virgínia? Não enche o saco. Isso são simplesmente o legislativo, é o poder judiciário, são os museus. Qual o problema, né? Pois é, qual é o problema, então? Na origem, né, lá atrás, né, os caras estavam muito cientes de qual era o problema. Os agentes do patriarcado, eles estavam cientes e eles sabiam usar isso. Então, eu queria dar um exemplo, né, de um documento muito importante, né, para os ingleses, né, que é a obra do Thomas Smith, né? É um cara que fora da Inglaterra ele não é muito, ele é desconhecido para quem não estuda século XVI, mas ele é um sujeito muito importante, porque ele é um sujeito que pela primeira vez escreve em inglês a expressão sociedade civil, né? Ele escreve em inglês civil society, né? Então é uma coisa do Renascimento, né? Pensando, né, o que é a sociedade, né? O que é essa sociedade de pessoas comuns, anônimas, que é a sociedade burguesa, no final das contas, né? Ninguém é nobre ali, necessariamente. As pessoas estão ali, né, enquanto cidadãos, né? Então eles vão pegando aquela referência lá em Roma, né? Que é, né, a cidadania romana, né? Essa coisa dos iguais, né? Que estão circulando entre si no espaço público e tal. Então ele começa a traduzir isso para o inglês, né? Então ele fala de civil society, né? E ele escreve, né, uma espécie de manual, né, para o homem de classe média conseguir transitar nesse meio político, né, que é a sociedade civil. Então é uma obra muito importante, fascinante, assim, né? É um cara muito importante, e ele tem um negócio, e ele é tido então, né, como essa referência, né, de um pensador fundamental, né, para a construção desse espírito cívico britânico, né? Primeiro inglês e depois britânico. Ele é um marco, né, nesse processo, né? Inclusive é importante observar que ele é um marco, quer dizer, quem termina de estabelecer ele como um marco na historiografia do pensamento inglês na verdade um marxista, é o Neil Wood, né? A Ellen Wood, a esposa dele, é mais conhecida do que ele, na verdade, né? Mas é isso, é essa galera, né? O trabalho dele é muito afinado com o trabalho da esposa, né? E aí o Neil Wood, ele estabelece, o Thomas Smith não, esse cara aqui é o melhor do pensamento burguês. Pois muito bem. No final, é o melhor porque é o mais progressista, né? É o mais próximo, é o mais antenado com a ideia, isso, né, de uma sociedade esclarecida, né, com os seus valores transparentes. Pois muito bem. Lá pelas tantas, no meio dos valores transparentes, né, então ele vai descrevendo toda a arquitetônica, né, como é que se legisla, como é que se cria uma lei, como é que se implementa uma lei. Então, tipo assim, é um manual. Um weberiano ficaria orgulhoso daquilo. Porra, tá vendo? O Estado é organizado de forma racional. Olha que maravilha. E o cara tá lá, não, a razão na veia, né? Ele não usa essa expressão, mas é isso. Racionalidade ocidental na veia. Chega uma hora que ele diz o seguinte, ele começa a falar então dos tribunais, né, dos tribunais ingleses, e fala os mais altos tribunais do reino, né? Na época era a Corte Estrelada, né, o Star Chamber e o King's Bench, né, que é o Tribunal do Rei, uma coisa assim, né? Ainda existem variações dessas instituições, né? É uma espécie de Suprema Corte, né? E ele diz o seguinte, quando né, essa Suprema Corte, né, só de entrar naquele prédio, né, só de entrar naquele salão monumental com aqueles homens altivos, com as suas vestimentas volumosas, só de entrar ali o acusado já se sente culpado. A frase do cara é essa.
A frase do cara é essa. Ele não consegue, ele fica tão intimidado que ele não consegue responder às acusações. As suas pernas tremem. Estou citando quase textualmente. As suas pernas... Mas cadê o direito de... Cadê o direito de pleno direito de defesa? Cadê as instituições burguesas? Cadê a racionalidade? Tipo, nessa hora vai tudo por terra. Assim. Eles estão cientes de que o que eles estão arrumando é uma sociedade baseada no ritual e na intimidação. Eles não têm dúvida disso. Né? De alguma forma, a gente caiu no conto, né, de que o principal disso aí era a institucionalidade, era a racionalidade. Mas a racionalidade é um aparato, né, que sustenta essa força aqui no centro. É absolutamente, né, é isso, obscura. O cara entra ali, ele não entende. Ele fala isso com todas as letras. O sujeito não entende onde ele está. É divino? É mortal? É humano? É o que aquilo? Aqueles juízes mais altos, os representantes do poder estatal inglês. Quem são? Né? Então, tipo, isso aí, né, que a Virginia depois vai desvelar, lá na frente, né, lá atrás estava muito claro. Uhum. Tem aquele livro O Casaco de Marx, já leram? É um ensaio sobre o casaco do Marx, sobre o fato de que ele vivia toda semana penhorando coisas, porque ele tinha uma situação material muito, muito precária. Um monte de filho e precisava escrever, e a fonte de renda dele eram principalmente os artigos de jornal, mas precisava pesquisar, escrever, enfim. Então, a família dele vivia fazendo penhoras. E os pobres penhoravam roupas. Os proletários do século XIX, o objeto de penhora eram as roupas e as louças, quando tinham. E aí tem uma passagem que ele fala que quando Marx penhorava o sobretudo, ele não podia ir no Museu Britânico estudar. Embora ele tivesse o passe para entrar, mas ele não podia ir, primeiro por causa do frio, segundo porque ele não tinha roupa adequada para ir. Então, é bem por aí. E aí, na verdade... Se pensar nisso, né, você não pode entrar nos tribunais estaduais, né, sem calça. Né? Sim. Sai de calça comprida. Né? Sim. E o problema que isso cria. Né? Imagina se você é um... Né? É isso, você tem que estar de calça, cara. Você tem que ter você tem que ter uma calça. Né? E aí, bom, se você não tiver uma calça, mas a justiça não é para todos... Não, a justiça é para todos, contando que você tenha calça. Sim, exatamente. E um breve comentário sobre isso, não sei se ainda é assim, mas até muito pouco tempo atrás, as mulheres não podiam entrar de calças, elas tinham que estar de saia. Então, é isso, né? A vestimenta, ela é essa ritualização da sua permissão para estar em espaços. E para você ser permitido em determinados espaços, você tem que performar determinadas coisas, sejam elas gênero, classe. Mas então, o próprio capitalismo, ele faz parecer que as roupas não são importantes, né? Transforma a roupa em mercadoria, vai por aí, né, esse ensaio do casaco do Marx. Se transforma a roupa em mercadoria, um bem que você precisa comprar sempre, um bem não durável, ou seja, você não acumula, mas e faz com que seja justamente a naturalização, faz com que seja um bem que a gente não tem muito apego, ou não vê o valor do bem, mas ele existe, o valor está produzido e reproduzido socialmente. E marcas as hierarquias e os espaços e as separações, e quem está dentro, e de quem faz parte e de quem não faz parte. Né? E aí, quando ela olha especialmente para a universidade, ela vai dizer o seguinte: bom, então, o que a gente vê na universidade? Exclusiva dos homens, reproduzindo tradições e ritos que são os mesmos ritos que acontecem nos espaços bélicos, dentro dos quartéis, ou seja, da preparação dos soldados,
esses ritos de preparação do soldado, que é o exercício, que é a dedicação, que é a competição, que é a superação física. Todos esses ritos, eles se reproduzem também dentro das universidades, dentro dos espaços de produção de saber. Então, ela vai olhar para a universidade, tal como está, e vai apresentar isso para a gente. Vai desnudar esses ritos da competição, e para ela o rito que acontece na universidade mais marcado desse ethos viril militar é justamente o rito da competição. E as hierarquias que são estabelecidas, as hierarquias entre quem está autorizado à produção de saber e quem não está, quem faz parte da produção de saber e quem não faz parte da produção de saber. Então, por exemplo, ela, já mencionei isso aqui em outro momento, ela já, na década de 30, quando ela estava escrevendo Os Três Guinéus, ela foi convidada para assumir uma cadeira de literatura inglesa na Universidade de Manchester. E ela se recusou. E um dos motivos, ela dizia, esse saber que é produzido dentro desse espaço é um saber excludente. Exclui, no caso dela, da literatura, da produção de literatura, exclui o leitor comum. Ou seja, a pessoa que lê, a pessoa que não está no espaço público, que não está na universidade. Então, ela faz essa análise, que é uma análise dos rituais, mas é também uma análise da produção do saber. E essas duas análises, elas dizem respeito exatamente a esse ethos da exclusão e desse lugar que cabe apenas a alguns, que serão majoritariamente os homens brancos. E aí, quando ela vai pensar sobre essa universidade, ela vai olhar para esses espaços e ela vai desenvolver a ideia de que as mulheres recentemente foram autorizadas a ingressar nesses espaços, mas que esses espaços estão dominados ou estão corrompidos, como ela fala, estão corrompidos pela lógica do patriarcalismo, pela lógica da dominação e da exclusão. E aí ela vai desenvolver, então, uma ideia que é justamente o pensamento de que o ingresso nessa sociedade, o ingresso nesses lugares públicos, não resolve. Ou seja, ingressar nos espaços públicos, ingressar nas universidades, tal como elas são, com as suas tradições, com tradições de dominação, de competição, de exclusão, de hierarquia, ingressar nesses espaços é insuficiente para produção, ou para produzir uma sociedade que ali, no caso do problema dela, uma sociedade que se negue a guerrear, que se negue a entrar em guerra, uma sociedade não bélica. E aí ela vai, então, desenvolver essa ideia, que ela vai, então, trazer para essa conversa sobre o que podemos fazer para evitar a guerra, né, o ponto de partida dela. Ela vai trazer para essa conversa uma secretária, uma tesoureira financeira de uma faculdade de mulheres, que também teria pedido uma doação para ela, para reconstruir a faculdade de mulheres, uma faculdade de mulheres. E aí a Virgínia vai dizer para ela o seguinte: eu só faço a minha contribuição para a sua faculdade de mulheres, para você erguer uma faculdade de mulheres, se você estiver comprometida em produzir pessoas que estejam, que rechassem a guerra. Por quê?
as universidades que nós temos, até hoje, elas não demonstraram que elas foram capazes de produzir pessoas que tenham uma ojeriza específica contra a guerra e que sejam defensores ferozes da liberdade. Então, a universidade que temos, com as suas tradições, aí ela olhando para a universidade inglesa, a universidade aqui, que existe há 11 séculos, a história demonstra que essa universidade não conseguiu produzir pessoas que valorizassem e tivessem um apreço especial pela liberdade. E muitas vezes, isso mesmo que se chama de liberdade, são palavras vazias. Até mesmo o sentido da liberdade, diz a Virgínia, é um sentido para quem ocupa os espaços públicos e não passa de mera palavra vazia para quem está fora dos espaços públicos, no caso, as próprias mulheres. Então, ela diz, ela até em determinada altura dos Três Guinéus, ela diz assim, o homem instruído, quando você vem aqui e pede a nossa opinião, dizendo assim, venha nos ajudar a contribuir, a pensar o que nós podemos fazer juntos em nome da liberdade, em nome da cultura. Ela fala, para nós que estamos de fora da educação, da cultura, proteger a cultura e proteger a liberdade não significa nada. São palavras vazias. Então, ela vai desenvolver a argumentação dela em relação a esse é o ponto fundamental. Para ela, ingressar nas instituições tais quais já existem não é o suficiente, não tem sucesso em produzir uma sociedade não bélica, ou uma sociedade que seja ordenada e fundada em valores comunitários, em valores da amizade, por exemplo. Para ela não existe alternativa e nem solução dentro das instituições que já existem, dentro dessa sociedade que já existe. E essa é a tese fundamental. E a segunda via, o segundo elemento dessa tese é justamente demonstrar o quanto que dentro desses espaços públicos ou dentro desses países-nação em que se diz que se tem muito apreço pela liberdade, pela democracia, e que se faz guerra em nome dessas palavras, ela quer justamente demonstrar o que também dentro desses países, desses estados-nação, o quanto que essas palavras liberdade, democracia, civilização, não podem ser chamadas por esse nome. Uma vez que essas noções são fundadas e foram levantadas e estruturadas em cima de dominações e exclusões. Dominações e exclusões de sexo, de gênero, de povos, de classe, de quem está dentro e de quem está fora, não fora da democracia, justamente esse é um outro assunto que a gente tem falado, constitui a democracia os que estão dentro e os que estão fora, os que podem decidir, os que podem produzir e os que estão fora dos espaços das decisões e das produções. Só que a questão da educação ela acaba sendo mais profunda e complexa, porque a educação e justamente essa produção de cultura, qual que é o papel fundamental dela dentro de uma sociedade organizada nesses termos? É justamente contribuir para a naturalização e para o mascaramento dessas exclusões, dessas violências, de todo esse sistema de dominação que privilegia e que privilegia esse lugar para os brancos, os homens brancos europeus. Então, estendendo
trazendo para a conversa, né, outros elementos para a gente pensar sobre isso. Basta a gente pensar que enquanto os países europeus estavam desenvolvendo seu capitalismo, desenvolvendo as suas forças produtivas, o espelho ou duplo desse desenvolvimento era a colonização e a violência ocorrida na colonização. Então, o desenvolvimento do capitalismo, ele não é unívoco. Ele não ocorre apenas no desenvolvimento das suas forças produtivas, mas também faz parte do desenvolvimento do capitalismo esse lado colonial, que é o lado que fica virado, que fica escondido, mas que constitui o desenvolvimento do capitalismo, assim como a continuidade das exclusões de gênero, ou seja, tudo que foi desenvolvido e que fez com que as sociedades europeias pudessem se colocar nesse lugar de defensoras da liberdade e da civilização, é constituído por dentro pela violência, pelo rapto de populações, pelo massacre, pela instituição do não direito, espaços de não direito, que era o que acontecia nas colônias, e o desenvolvimento científico. Então, a educação e a produção de cultura, ela se insere nesse lugar fundamental de produzir esse mascaramento, de produzir, de contribuir para o mascaramento dessas práticas, para o ocultamento das práticas de violência, dominação e exclusão. Então, por isso que a análise sobre a produção do saber, ela também deve ser vista por esse duplo, pelo duplo que é visível e pelo seu duplo que é invisível. Então, para finalizar um pouquinho aqui a Virgínia, fazer um último comentário sobre essa questão da produção científica, o que a Virgínia vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, ela vai pensar, temos que produzir, temos que criar um outro tipo de universidade. E essa outra universidade, ela vai dizer, é uma universidade pobre e nova, ou seja, vai estar despojada das suas tradições, não vai ter capelas, os livros não vão estar acorrentados nas bibliotecas, ela vai ter um amplo acesso, todos poderão ingressar nos seus espaços, nos seus campos, nas suas salas, nas suas bibliotecas. Voltando a falar daquela questão do espaço público, tem um momento nos Três Guinéus que a narradora está andando pelo gramado e ela fala, o Bedel começou a ficar desesperado porque eu estava andando no gramado e começou a me indicar onde era o meu lugar de andar, pelo cascalho. O gramado é destinado a quem pode frequentar, a quem é o dono desse lugar, que é a universidade, que são os homens. Então, quem não faz parte desse lugar tem que andar pelo cascalho. Então, tem a obra toda recheada dessas marcações, desses lugares do limite, de quem está incluído e de quem está fora, e como que isso está encravado concretamente nos espaços. E aí, só falando rapidamente sobre essa questão da universidade, ela vai dizer, então, a nova universidade, a universidade que eu acredito que, de fato, verdadeiramente, vai estar, será possível produzir pessoas que cultivem, de fato, a liberdade e que, de fato, sejam pessoas que não tenham desejos de dominação. Essa faculdade, ela deve ser pobre e jovem. Ela não deve perpetuar as tradições. Ela não deve ter capelas, porque as capelas também instituem ritos. Ou seja, tem lá o horário de ir para a capela. Tem só na capela só em nome de um se fala, e esse um é um homem.
que, no caso, se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, ou até na Europa mesmo, quanto tempo as missas eram dadas em latim, e o latim era proibido do povo, o povo não podia conhecer, o povo comum, as pessoas comuns, eram impedidas de aprender o latim. Então, a lógica da religião cristã para Virgínia também reproduz essa mesma lógica militarizada, excludente, etc. Então, que não tenha provas e que as pessoas estejam lá para aprender. E quem vai ensinar também vai aprender. Ela diz que maior aprendizado uma escritora poderia ter se não estar em contato com a gente comum e discutir os seus escritos. E ela diz, mas não só isso, para a Virgínia ela fala, essa faculdade ela tem que ensinar as disciplinas baratas. Aí, o que ela elenca nas disciplinas baratas? Medicina, que é a disciplina de cuidado, matemática, física, literatura, artes. E ela diz disciplinas que incitam a dominação, disciplinas que exigem treino, soldos, capital, disciplinas que nos incentivam a acumular terras e capitais. É o tipo de saber, é o tipo de produção que exige dinheiro e incute dentro do público o desejo de mais acumulação e as glórias, as recompensas, os signos de distinção, as hierarquias e etc. Então, lendo rapidamente essa passagem, ela vai dizer o que deve ser ensinado nessas faculdades pobres. Não a arte de dominar outras pessoas, não a arte de mandar, de matar, de acumular terra e capital. Essas artes exigem muitíssimas despesas extraordinárias, soldos e uniformes e cerimônias. A faculdade pobre deve ensinar apenas as artes que possam ser ensinadas de maneira barata e praticadas por pessoas pobres, tais como a medicina, a matemática, a música, a pintura, a literatura. Deve ensinar as artes das relações humanas, a arte de compreender a vida e a mente de outros povos, e as pequenas artes da conversação, do vestir-se, da culinária, que elas são associadas. O objetivo da nova faculdade, a faculdade barata, não deve ser segregar e especializar, mas combinar. Ela deve explorar as formas pelas quais a mente e o corpo podem ser postos a cooperar, a descobrir que combinações novas produzem totalidades novas na vida humana. Essa é uma das passagens que eu acho mais bonitas assim, desse livro. E essa lucidez, ela me parece muito lúcida na compreensão que ela alcançou dessas estruturas e dessa produção de saber. E fazendo um breve comentário para abrir para vocês também falarem sobre a produção científica, né? Assim, a gente pode lembrar que a produção científica do século XIX ela esteve empenhada justamente em justificar as práticas de dominação, as práticas do imperialismo. E em nome de quê? Em nome do processo civilizatório. Então, todo o processo da escravidão, do tráfico, do rapto de pessoas negras, da população negra africana, a sua diáspora compulsória e todo o regime estabelecido fora da lei, nos espaços coloniais,
foi alcançado a partir de uma justificativa científica. Então, cientificamente, se produziram diversas teorias que diziam sobre a inferioridade dos negros e das negras, sobre a sua qualidade de incivilizados, mal educados, desaforados, ou seja, o trabalho brutal ele passou a ser justificado como benéfico para o adestramento mesmo. Acho que a palavra exatamente é adestramento dessa população e a sua submissão ao regime escravista. Então, só separei aqui rapidinho uma passagem de um médico eugenista nos Estados Unidos. Médico e senhor de escravos. Ele escreveu em 1810. Ele escreveu o seguinte. O nome dele é Samuel Cartwright. Ele escreveu o seguinte. Segundo leis fisiológicas inalteráveis, os negros, via de regra, salvo raras exceções, só podem ter suas faculdades intelectuais despertadas o suficiente para receberem cultura moral e para se beneficiarem da instrução religiosa ou de outra natureza, quando submetidos à autoridade obrigatória do homem branco. Por sua indolência natural, exceto quando submetidos ao estímulo da obrigação, eles passam a vida dormitando, uma vez que a sua capacidade pulmonar para o ar atmosférico foi expandida somente até a metade, por falta de exercício. O sangue negro que irriga o cérebro acorrentamente a ignorância, a superstição e a barbárie, e fecha a porta para a civilização, a cultura moral e a verdadeira religião. Essa é uma passagem que está num livro da Toni Morrison, A Origem dos Outros, que ela escreve sobre literatura, sobre a questão do racismo nos Estados Unidos e a criação desse outro. Ela cita essa passagem. Isso para não mencionar, cientificamente também foram produzidas diversas e similares explicações relativas à incapacidade, à insuficiência das mulheres. Ou seja, o discurso científico, na sua alvorada do século XIX, ele vai justamente funcionar em duas frentes, eu acho bastante importantes para a condução aqui das nossas conversas. A primeira é na justificativa desse amplo contingente de excluídos, ou da manutenção desses que não estão fora. E a segunda razão, não menos importante, é justamente os seus esforços bélicos. Ou seja, a produção científica, ela se desenhou, se a gente ainda continuar acompanhando aqui a linha traçada pela Virgínia, ela exatamente se estruturou nesse lugar da exclusão, da dominação e da virilidade. De um lado, produzindo teorias mirabolantes que justificassem que comprovassem, com o objetivo de comprovar essa inferioridade de quem não está dentro, porque é um paradoxo, me parece. Os donos dos espaços, os donos da democracia, provavelmente eles estavam cientes desse paradoxo, que era justamente esse regime que eles estavam engendrando, que estava sendo engendrado baseado no poder, na dominação e na exclusão. Então é preciso ter uma justificativa, e essa justificativa foi dada, então, pelo discurso científico. E isso, por um lado. E, de outro lado, justamente os esforços do desenvolvimento científico na indústria de armas, na indústria bélica. E todos esses testes também
desses novos armamentos realizados justamente nos lugares da colonização. Um pouco como precedendo as guerras que viriam no século XX. Então, muitos armamentos foram testados e desenvolvidos a partir da guerra colonial. Especialmente, aí voltando a falar da Inglaterra, a Inglaterra com seus países colonizados na África. E, por último, pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, que eu vou pegar um fio aí que vai ser meio longo, assim. Tá, então tá. Então depois eu falo. Pode ir. Tá. Não, porque quando você fala, né, da ciência como justificação, né, você está dizendo assim, né, então você tem uma sociedade paradoxal, né, uma sociedade que tem né, um discurso, né, na fórmula marxista, né, clássica, é alguma coisa do tipo, né, você tem um discurso universalizante, um discurso que fala, né, o povo, o ser humano, né, a nação e tudo isso, mas que, né, por trás disso você tem uma seletividade, uma particularidade, os interesses de classe, os interesses dos homens, brancos, etc. E aí então aparece o discurso científico como para dar uma guaribada nesse negócio. Não, vamos dar uma... Pois uma resposta a isso é o seguinte, não, mas essa ciência não é a boa ciência, né? A ciência racista não é a boa ciência, né? A ciência machista não é a boa ciência. Existe uma outra ciência que ela sim é boa, né? Então, eu queria antecipar uma objeção a essa objeção, assim, porque o que acontece é o seguinte, né? É que isso que a gente está falando não diz respeito, na verdade, a uma ciência boa ou uma ciência ruim. Não é isso que está em jogo, né? Isso não diz respeito ao método científico, nada disso, né? Isso diz respeito ao seguinte, né? Diz respeito à ciência enquanto instituição, que é, na verdade, indissociável da questão do método de tudo isso, né? Quer dizer, quando a gente presta atenção no Francis Bacon, né? O que ele mostra muito bem é isso, né? É que, bom, beleza, a gente vai criar procedimentos, né? Esses procedimentos estão baseados no experimento, mas o experimento é um processo de exercício de poder, né? E assim, né? E a gente vai, né? Ao fazer ciência, o que a gente está fazendo é exercendo o poder, né? E a gente exerce poder com interesse, né? E ele diz com todas as letras, né? O maior objetivo da ciência é as armas, né? No final. Então tem tudo a ver com que e ele diz isso explicitamente, de novo o que eu estava dizendo antes, né? Lá atrás, os caras não tinham o menor problema de admitir. Não, a sociedade burguesa é uma sociedade, o capitalismo, a sociedade moderna, é uma sociedade de poucos mesmo, é uma elite minúscula. É por isso, inclusive, isso é uma loucura, porque isso se perdeu completamente e a gente caiu no canto do vigário completamente, assim, né? Esses caras bebem do discurso republicano romano e bebem do discurso da democracia grega, sabendo que esses discursos dizem respeito a oligarquias, né? A sociedades oligárquicas, a sociedade de exclusão, né? Não tem nada de universalismo ali, né? Quem foi inventar o universalismo depois fomos nós querendo fazer a crítica desse negócio, mas ali não tinha universalismo, os caras não. Isso aqui é uma sociedade mesmo, né? Restrita, né? Uma sociedade de poucos, os cidadãos são especiais, né? São os brancos, são os homens, são os que sabem se vestir, são os que sabem identificar, né? O que são esses monumentos na praça, né? São os que, né, para os quais a hierarquia militar, jurídica, faz sentido. São aqueles que, se entrarem na corte estrelada, não vão se sentir intimidados. Então, isso são os cidadãos. Então, para os caras no século XVI, isso estava muito claro. No século XVII, XVIII, isso continua muito claro. No século XIX, aí começa a ficar uma coisa meio turva e tal. O socialismo tenta se apropriar disso e deu no que deu, que é a gente meio... Mas isso não é democracia, isso não é democracia. E, por outro lado, os caras estão dizendo, não, mas democracia é isso mesmo, né? Mas no que diz respeito especificamente à ciência, né, o que está em jogo é o seguinte, né, como eu estava dizendo, né, essa coisa de usar a ciência para justificar, então, né, o patriarcado, para justificar, né, o racismo, né, como que isso acontece? Nossa, como que a ciência, que é um troço tão bom, foi usado para essas... né? Mas assim, é isso, né, o que eu estou dizendo, é a instituição científica. Né? Então, tem algo na instituição científica que é intrinsecamente, né, não é um acidente, né? Não é assim, a gente deu mole, são os maus cientistas. Não. Tem algo ali, a gente tem que, quer dizer, pelo menos é isso, eu concordo muito, mas é isso que a Virgínia, é para isso que a Virgínia está apontando, né? Tem algo ali que é intrinsecamente ruim, né? Que precisa ser destruído, né? Que é o quê? Que é isso da instituição. Então, é uma coisa que é o seguinte, né, cara?
até hoje em dia, né, que a gente está num momento tão delicado para falar dessas coisas, por causa, né, a gente está no meio de uma pandemia e tem toda essa discussão do, né, o que a ciência fala, aí um monte de discurso completamente alucinado em volta e tudo, né? Então tem que prestar atenção nos cientistas, não sei o quê. Mas no meio de tudo isso, né, uma coisa que chama muita atenção, né, é como que a ciência aparece, né, sempre sob a égide da autoridade, né, o que é uma coisa muito doida, né? A gente precisa ouvir a autoridade científica, né? Isso é muito doido, por quê? Porque o iluminismo radical, quando ele vai olhar para a ciência e vai dizer que a ciência é importante para nos emancipar, né, é importante para o progresso do ser humano, quando esses caras vão insistir enfaticamente no tal do universalismo, que os próprios burgueses não acreditam muito, quando esses caras vão fazer isso, eles vão falar da ciência, né, como uma força para destruir os ídolos, né, uma força para destruir as autoridades, para colocar tudo em questão. Né? Era o ceticismo radical. Né? Então, a ciência não é a ciência das doutrinas. Né? Quem gosta de doutrina da ciência, né, é a direita. Né? Então, são os pensadores mais conservadores. Né? É o Fichte. Né? Essa galera, tipo, é uma galera que, tipo, é isso, é fundamental o Estado. São os caras que estão dizendo: o povo jamais vai entender a ciência. O povo jamais vai entender. E esses caras estavam certos. Por quê? Porque a sociedade burguesa se organiza assim, se organiza de forma elitista mesmo. A ciência é produzida lá nos altos, lá nos píncaros, em laboratórios onde ninguém nunca entra, numa linguagem que é totalmente inacessível para a pessoa comum. Né? Por trás disso está uma coisinha chamada divisão do trabalho social. Né? Então, né, quem faz ciência faz, quem não faz, consome. Né? Mas consome não só os resultados da ciência, consome também um discurso sobre a autoridade científica e sobre esse caráter inexpugnável da ciência. Né? Que é tipo, não, se o cientista disse, então deve ser. Né? Ah, mas esse cara é o quê? Ele é cientista, ele é doutor. Né? Esse cara é... Né? Quer dizer, isso não é uma outra coisa. Isso é algo... Isso não é assim, mas a ciência tem esse probleminha que a gente pode resolver institucionalmente. Não, isso está imbuído, né, no caráter extremamente especializado. O que é o sentido da especialização? Né? Não existe uma outra sociedade na qual a gente pode dizer: não, se desenvolveu aqui uma ciência, mas aqui não tem institucionalidade, tá vendo? Não tem divisão do trabalho, não tem hierarquia, não tem autoridade, não tem nada disso. Não existe essa sociedade. A única ciência que existe é essa que o Francis Bacon, quando participou da fundação, avisou para todo mundo e disse: isso é um projeto de poder, valeu? Né? Tava claro, é um projeto de poder, né? E vamos embora. Né? E quem vai conduzir isso, né, é o Estado monárquico absolutista, né? Porque não tem outra figura. Né? A riqueza, ele diz isso, né? A quantidade de riqueza necessária para produzir é o contrário do que a Virginia está falando. Né? Mas ela está falando, por isso é que ela está falando de alguma coisa que é muito concordável, ao meu ver, assim. Né? Porque quando Bacon fala lá atrás, ele diz: olha, para conduzir isso que eu estou chamando de ciência, para conduzir isso, só o Estado absolutista vai conseguir, porque é muito dinheiro, é muita riqueza. No final das contas, a gente está para manter experimentos, para fazer tudo isso, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que realizar, né? É um processo de trabalho, né? Tão hierarquizado, tão complexo, que só através, né, da manutenção do poder é que você vai conseguir. Né? Então, o resultado disso na contemporaneidade é essa parada da autoridade científica. Né? Então, você tem umas coisas absurdas, né, que são completamente absurdas desde o ponto de vista de um iluminismo radical, né, que é o único que presta. Né? Que é aquelas figuras tipo, né? Sabe, personalidades de televisivas da ciência, sabe essas coisas assim? Isso é um contrassenso tão gigantesco. Esse cara é cientista. Aí o cara vai pro talk show. Aí, tipo, cientista. Aí tudo que ele fala é ciência, assim. Porque ele é o cara, né, sinistro da ciência, assim. Mas isso é um contrassenso. Né? É porque existe no psiquismo, né? Mas não é uma maluquice das pessoas, existe na sociedade esse lugar ritualizado, né, da ciência. Então, a gente volta ao que a Virginia estava falando antes, né, que então vocês têm as roupas, vocês têm a indumentária, e tudo isso é feito para nos intimidar, para intimidar quem está fora da cultura. E a ciência também tem isso, a ciência intimida quem está fora da ciência. Né? E aí, o que é maravilhoso e bizarro da época que a gente está vivendo, né, e é exatamente isso, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, bizarro, né? Tem algo de horrível, que é que as pessoas estão se revoltando contra isso. Né? A civilização ocidental, especialmente num país como o Brasil, mas nesses países de massa, né? Esses países de população muito grande, né? Onde você vai ter uma pobreza, né? uma espécie de pobreza normalizada, onde as pessoas vão conseguir viver naquilo, meio nas margens da civilização, nas margens das instituições. Né? Então, países como o Brasil, como os Estados Unidos, é o que a gente tem em comum.
com os Yankees, né? Então, nesses lugares, né, é que vai se desenvolver um discurso anticientífico, que é o discurso das pessoas que não participam das benesses civilizatórias mais. Então, elas não precisam comprar o resto. Então, elas dizem assim, ué, mas... é bizarro, porque o discurso da Terra plana é o seguinte, os caras dizem assim, não, a Terra é plana, porque eu nunca vi a Terra redonda. Mas o que os caras estão pedindo é verificação, não estou dando razão para os caras, né? Óbvio, né? Mas o que os caras estão pedindo é comprovação científica, uma comprovação científica que eles não conseguem ter. Né? As pessoas comuns não conseguem ter. Né? As pessoas comuns não vão fazer viagem internacional de circunnavegação. As pessoas comuns não vão ter acesso a experimentos, não vão ter acesso a uma aula decente que vai mostrar para elas que é fácil verificar. Não vão ter acesso, então, para que elas vão aceitar autoridade científica? Não vão aceitar autoridade nenhuma. Né? Vão acabar aceitando outras, né? Mas essa não. Né? Então, dizer, não, então a Terra não é redonda, a Terra é plana e dane-se. Né? Então, a vacina, o doutor cientista disse, dane-se. Né? Para ele, esse cara está numa posição equidistante entre o pastor e o cientista. Né? Os processos de pensamento dos cientistas, para esse cara, são objetivamente tão obscuros quanto eles são, né? Quanto são obscuros os processos, né, de fundamentação de uma religião. Né? Então, a ciência como religião, né? É a ciência como, né, e os frankfurtianos falavam, né? A ciência como obscurecimento, né? A ciência como ferramenta de obscurecimento. Né? Então, isso vai chegar, né? Essa ideia da ciência e a ciência como instrumento do poder, né? Isso vai chegar ao limite, né? Isso vai começar a chegar no limite na psicologia das massas, né? Nessa ideia de que você pode ter uma ciência para controlar as pessoas. E você vai ter. Né? Você vai desenvolver. Né? Então, é justamente essa virada do século XIX para o XX, você vai ter os caras que vão começar a pensar a psicologia social, né? Que é tipo, não, mas vamos lá, né? Como é que a mente das massas funciona? Como é que a pessoa comum pensa? E aí os caras vão desenhar maneiras de interagir científico. Mas isso não é má ciência, isso é a boa ciência, no sentido baconiano. A ciência eficaz. Né? É a ciência que funciona. Então os caras vão inventar uma ciência que funciona para manipular as pessoas. E aí é isso. O Le Bon é o originador disso, aquela coisa da psicologia de massa. Os leitores disso, né, é o Mussolini, né, é depois, na terceira geração, na segunda geração, o Goebbels, né, na terceira geração, essa galera da propaganda, o pessoal que vai mexer com propaganda. Né? Então, tu vai ter uma ciência sobre isso, você vai ter uma ciência disso. Né? Uma ciência que serve para manter o status quo, para manter o poder, para influenciar as pessoas. Né? Pois é. E aí, né, a gente entra num lugar, né, que é esse, né, que é tipo, é uma ciência que intrinsecamente não tem nada de admirável. São as luzes que só por serem luzes, né, não tem nada de admiráveis. Né? Elas funcionam, né, para as finalidades mais... né? Elas funcionam para finalidades autoritárias e elas não funcionam para finalidades autoritárias por acidente, mas sim porque a ciência, desde a sua origem, tem algo de projeto de poder. Né? E se a gente vai por esse caminho, né, a gente dá nessa imagem de uma universidade, né, que a Virgínia questiona, mas, cara, é para participar da universidade? Mas a universidade é isso. A universidade, especialmente na Inglaterra, né? Especialmente tipo, no centro da civilização ocidental, nesse momento, né, que o colonialismo está tipo, né, tá bombando. Então, é o momento das maiores, né, divisões econômicos, sociais, né, da história. Né? E, quer dizer, isso é o momento do ápice disso, e isso só foi se aprofundando desde então. Né? Teve um intervalo ali de relaxamento nas décadas douradas do pós-guerra, mas desde então, né, essa desigualdade foi retomada e aprofundada. Né? Então, pois é por isso que ela pergunta, né? É por isso que ela faz essa pergunta. Né? Mas é para participar dessa instituição? Né? É para se miscuir nesse projeto de poder? Eu tô foríssima, diz ela. Né? E aí, pois é, então isso aí abre... aí eu queria abrir um parênteses um pouco mais um parênteses dentro do parênteses, um parênteses um pouco maior, né? Porque num país periférico como o nosso, né, a gente entra numa discussão complicada, né, quando a gente vai por aí, né, seguindo esse caminho, né, que é um caminho radical e interessantíssimo, né, para compreender os fundamentos da civilização ocidental, mas esse caminho também nos leva, né, para um lugar estranho para periféricos como nós, né, que é assim, Virgínia, você está dizendo, né, que não é para universalizar a educação, então, né? É isso que você está dizendo? Né? Que essa educação não é boa? Que é isso, né? Pois é, e enquanto você estava falando, Vivi, eu estava me lembrando muito, né, dos debates, né, lá atrás, né, décadas atrás, na verdade, né, estou ficando velho,
quando começou essa discussão, né, sobre cotas. Né? Na verdade, primeiro começou no estado do Rio de Janeiro, né, e depois, né, na UERJ, né, e depois, né, isso foi para o âmbito nacional e tal. A gente escutava, né, coisas do tipo: se a gente abrir a universidade para qualquer um, a gente vai ter que reduzir o nível das nossas aulas. Né? Quer dizer, isso é disso que a Virgínia está falando. Né? Ela está falando ela está falando, né, de uma instituição, né, cuja tradição, né, ela está falando de uma instituição frente à qual aqueles que sentem apreço por ela se sentem ameaçados pelas pessoas comuns. Né? Isso é muito bizarro. Né? E no cotidiano, assim, né, no cotidiano, eu sou professor de uma universidade pública, né, no Rio de Janeiro, né, e tem algo assim, no cotidiano, né, do trabalho na universidade pública, né, e é uma universidade pública, eu dou aula, né, eu dou aula no serviço social, eu dou aula na filosofia, né, são cursos, né, que atraem tem um monte de cotista, né, tem uma galera de baixa renda, né, e assim, você senta não, né, você está de pé diante daquelas pessoas na sala, né, todo mundo sentado lá, tipo, maior esforço para chegar ali, os caras estão olhando para você, né, tipo, e eu realmente me pergunto, o que eu tenho para dizer para essas pessoas, né? O que eu tenho para dizer para esse cara, né? Quer dizer, eu vou chegar aqui, eu vou transmitir para eles o Francis Bacon, eu vou chegar para eles e vou dizer assim: então, tinha esse cara aqui, né, que achava que a ciência era para poucos. Olha, que esse cara é um dos cânones da filosofia ocidental, assim. Vocês não queriam estudar filosofia? Aqui, todo mundo aqui é racista, todo mundo aqui é misógino, né? Todo mundo é isso, é racista, só tem racista e misógino, basicamente, né? No século XX para cá é que começa a mudar um pouquinho, mas, e mesmo assim meso, né? Porque tem umas figuras ali que são tipo, né? Mas é isso, né? Quer dizer, então a gente tem que super repensar esse negócio, a gente tem que super repensar essa coisa do papel dos cânones, né? É tipo, o que essa figura vem buscar na universidade, né? O que esse conhecimento tem a dar para ela, não como um bloco de... Quer dizer, o que eu tenho que fazer, né, o que me incomoda, o que me deixa, né, o que me move, né, nesse processo o que eu tenho que fazer, então, é ensinar essas pessoas a reconhecerem os monumentos. Né? É isso. Né? As pessoas estão aqui para reconhecer monumentos. Né? Ou a gente tem que aproveitar o fato de que essas pessoas estão aqui dentro, né, e valorizar a positividade do que os meus colegas lá atrás diziam. Né? Meus colegas diziam: eu não vou conseguir dar a aula que eu sempre dei. Exatamente. Não vamos mais a dar a aula que a gente sempre deu. Né? Então, o que acontece é isso, né? É que o processo de... Eu acho, né, que uma forma de juntar essas duas perspectivas, uma perspectiva periférica como a nossa, e uma perspectiva, né, de destruição da civilização, porque essa é a perspectiva da Virgínia, né? Uma crítica radical que está dizendo que a civilização não vale a pena. Enquanto a gente está aqui, tipo, generalizar a educação, um pouco mais de civilização, por favor. Né? E a galera que chega na universidade é um pouco nessa onda, tipo... Caraca, passei para a universidade, agora eu vou ter contato, né? É um respiro, eu vou respirar um pouco aqui dentro, né? Vou ter contato com umas paradas que no meu cotidiano duro eu não tenho, né? Mas, pois é, né? Então o que vai ser esse contato? Vai ser, tipo, elevar, né, com muitas aspas, né? Eu tô sendo irônico, né? Elevar essas pessoas aos píncaros da civilização ocidental, ensinar elas a reconhecer os monumentos, né? Ou né, aproveitar esse momento em que, ao entrar para dentro, ao botar essa galera para dentro, né, a gente tem que né, ajudar elas a desconstruir, né, a relevância desses cânones, né, mostrar que esses cânones não servem mais, né, tipo, retomar esse trabalho que a Virgínia está dizendo lá na frente, né? Então é entrar na universidade para destruí-la, né, em certo sentido. E aí, né, assim, ela está sendo destruída, né? A nossa universidade é a universidade pobre, né, em certo sentido, assim. É que tem gente lá dentro que está agarrada, né, porque a Virgínia usa essa expressão na universidade pobre. Tem gente que está lá levando a sério, pensando que vai refazer o caminho. Né? Não, a gente está aqui, a gente vai refazer a civilização ocidental. Isso aqui vai virar uma Sorbonne lá para frente, né? E está rolando isso agora, né? Por causa dessa discussão de coisa não dá para retornar às aulas online, por quê? Porque as pessoas não têm acesso à internet, simplesmente. Aí tem gente dizendo: não, mas quem não tem acesso à internet não tem que ter educação superior mesmo, né? Vai fazer outra coisa, né? Tá rolando essa discussão, né? Tá rolando direto isso, assim, né? Nos bastidores, né? Não colegas meus, não gente próxima a mim, não gente do meu departamento, mas isso existe enquanto discussão em âmbito nacional no ensino público nesse momento. Né? Então, exatamente, essa galera, né,
Esses é que são os civilizados. O bizarro é isso. O bizarro é que esses são os civilizados. Esses são os caras que querem, né? Não, a gente quer preservar os cânones, a gente quer ensinar a reconhecer monumentos, a gente quer, né? A gente é o senhor doutor, a gente quer que essa universidade seja séria, mas essa seriedade, né, é a seriedade do patriarcado, né? É a seriedade do capitalismo, é a seriedade das autoridades, é a seriedade das cerimônias, né? Então, é isso aí, né? Então, né, dizendo tudo isso, tem muito, né, que a radicalidade da Virgínia tem a nos dizer, né? Mesmo num momento em que a gente tem que lutar pela universalização da educação, pela universalização da educação superior, né, pela generalização do ensino universitário, pela expansão do ensino universitário. Mesmo lutando contra isso, né, mesmo lutando a favor disso, né, a favor dessa universalização, a gente pode também, né, a gente está no lugar certo para lutar contra, né, uma universidade, né, monumental, canônica, né, e tudo isso. Muito bom, sim, eu concordo. Eu fico pensando nessas coisas da Virgínia. Claro que nos provoca a pensar. Essa saída bastante radical que é não entrar. Eu penso que tem alguns elementos assim que a gente pode pensar com ela. Primeiro que para ela toda a estrutura, todo esse pensamento que ela faz sobre a universidade, sobre a educação, ele é apenas uma parte de toda a análise que ela faz de todas as estruturas sociais. Então, em determinado momento, ela vai dizer o seguinte: mas para que serve o saber? Para que serve a educação universitária? E aí ela vai dizer, bom, todo mundo vai responder que é para ter uma profissão. E ter uma profissão é bom, né? Porque faz com que a pessoa, homens e mulheres, e agora, né, as mulheres estão tendo a possibilidade de ter uma profissão, possam ser independentes, possam se sustentar, sem depender da vontade do pai e do marido. Só que ela vai aprofundando, ela vai complexificando a análise, ela vai dizer assim, mas olha, nas profissões que nós temos também a mesma lógica está operando. Ou seja, ela constrói uma análise da sociedade que é patriarcal, que é capitalista, que é racista. Ela constrói uma análise dizendo assim, dentro dessa sociedade é impossível. Assim, até analisando assim com bastante atenção o que ela está dizendo, e se demorando assim sobre o que ela está dizendo, ela está, na verdade, pensando realmente numa revolução. O que ela está pensando é numa revolução. E para ela, dentro do que temos, é impossível. Esse é um elemento. Um outro elemento que me parece muito interessante é ela também entender que os excluídos, quem não estão inseridos, os que não estão inseridos, são os que detêm a maior capacidade de mudança, justamente porque não estão inseridos. Então, ela não tem um discurso lacrimogêneo, ela não tem um discurso daquele elogio à miserabilidade, sabe? Ao pobrismo, de que olha só como a gente leva uma vida miserável, olha só. Não, muito pelo contrário, ela vê uma potência do fora, a gente poderia falar assim. Uma potência de quem não está inserido, a potência da mudança. Isso é um outro elemento que eu também acho bastante importante. E em relação especificamente à educação, a gente sempre vai ficar nesse lugar, eu acho que nesse incômodo que provoca, né, essa proposta de não vou me submeter, não vou entrar.
E eu acho que você foi exatamente no ponto, no sentido de que é justamente entrando que talvez seja possível produzir alguma diferença. Esse é um dos elementos. O outro elemento é justamente como é que a gente faz com que a universidade que existe ela seja contaminada pelo fora, contaminada por esses novos integrantes. E não com que esses novos integrantes sejam moldados pelo mesmo ethos da dominação, da especialização, da competição, da meritocracia. Então, pensar no campo do saber, no campo universitário, como esse campo de força mesmo. Esse campo em que a diferença e o fora e os donos do saber estão em atrito. Então, também não dá aos donos do saber, embora eles sejam os donos do saber há tantos séculos, não dá também esse status de uma dominação que pode ser feita, ou seja, o simples fato da gente ingressar no espaço universitário já demonstraria um pouco o tamanho da força desses dominadores, mas pensar que exatamente existe uma relação de força, um embate, e que essa lógica pode ser quebrada por dentro. Mas, então, não perder essa dimensão da relação. Eu acho que isso é muito importante dentro do comentário que você fez. De quem tá, desses de fora que estão ingressando e que eles não sejam capturados, que eles não sejam reeducados, reprogramados a desenvolver as mesmas lógicas de dominação. Porque isso, sim, é a derrota. Então, a questão toda, talvez em termos de países periféricos, como você bem colocou, seja justamente essa. Enfrentar a não programação e fazer um enfrentamento de produção mesmo, de saber. Isso vai em todos os níveis, e isso significa produzir uma nova forma de pensar, uma nova forma de escrever, uma nova forma de criar, isso, de pensar a filosofia, de pensar a literatura, de criar filosofia, criar literatura, criar arte, educar. Então, passa por muitas transformações também. Acho que é um pouco por aí. Eu não estou vendo o que vocês estão falando. Fala aí, Ju. Não, eu ia só comentar que eu acho que esse é um ótimo gancho para a nossa próxima discussão, né? Que a gente vai continuar na próxima aula falando sobre as herdeiras infiéis da Virginia Woolf, ou seja, aquelas que vão entrar na universidade, né? E que vão atuar a partir de dentro desse lugar, o que tem muito a ver com o que o Pedro estava falando também. Sobre pensar essa instituição, né, como não valorizar esses cânones da instituição e como, bom, a nossa universidade é a universidade pobre, então não vamos aspirar construir capelas e separar gramados e cascalhos e vestimentas, mas vamos fazer uma outra universidade, já que os outsiders estão entrando na universidade, talvez a partir de dentro da universidade fazer a universidade dos outsiders. Essa é uma possibilidade, né? E pensar essa dinâmica entre universal e particular que está em jogo, né? Então, queria só comentar isso, que eu acho que esse é o gancho perfeito para a gente na próxima aula começar com essa conversa na próxima gravação. Sim, perfeito. Então tá bom. Pedro, quer falar mais alguma coisa? Então tá. Então até a próxima.
Um beijo. Até. Valeu, gente. Tchau.